E vamos comentar agora essa notícia que está sendo uma notícia muito divulgada aí pela grande mídia brasileira nos últimos dias, agora do mês de julho de 2015. Ministério Público Federal de Brasília abre inquérito contra ex-presidente Lula por tráfico de influência internacional. Então vamos entender isso. Primeiro, essa notícia aqui, ela foi divulgada no site da revista Época, que pertence aí às organizações da Globo, que parece que gostou muito dessa notícia e anda publicando essa notícia em todos os lados. É claro que isso é fato, realmente o Ministério Público Federal abriu o inquérito, mas a gente vai entender um pouco mais sobre esse inquérito e, claro, pedir sua opinião aí no comentário. Não se esqueça de assinar o canal aí para estar acompanhando também as notícias comentadas aqui com a gente. Bom, a notícia diz o seguinte: o Ministério Público Federal encontrou indícios de que o ex-presidente Lula tenha praticado crime de tráfico de influência internacional em favor da construtora Odebrecht em países onde a empresa possui obras financiadas pelo BNDES. Na prática, significa o seguinte, que o Lula está sendo acusado de ter feito lobby para empresas brasileiras no exterior, ou seja, o Lula, digamos assim, palavra mais simples, foi no exterior e disse, olha, contratem essa empresa brasileira, que ela é muito boa, vai fazer o serviço bem feito, e mais ou menos, ou seja, um ex-presidente do Brasil está ajudando empresas brasileiras a pegarem mais serviços no exterior e assim se tornarem cada vez mais grandes empresas aí a nível internacional. O impacto que isso dá, claro, aumenta a lucratividade da empresa, que vai poder contratar mais pessoas no próprio Brasil e vai crescer cada vez mais. Pois bem, parece que isso é crime. Por quê? A revista diz logo aqui, dá uma ênfase muito grande a frases de impacto que podem aqui prejudicar o ex-presidente Lula e a sua fama, por exemplo, a ruína da era Lula, as suspeitas de tráfico de influência internacional sobre o ex-presidente Lula. Então, assim, frases de impacto que Lula e seu companheiro de viagens, o lobista do Odebrecht, Alexandrino Alencar. Bom, em suma, vamos entender o seguinte: a investigação do Ministério Público Federal envolvendo Lula foi revelada por Época. É lógico que a revista está fazendo uma campanha contra aí o ex-presidente Lula, uma campanha de difamação. Naquela ocasião, o Instituto Lula negou que o líder petista era alvo de investigação. Aí vamos ver aqui. O Ministério Público Federal suspeita que Lula infringiu o Código Penal ao solicitar, e agora bastante atenção nessa parte, ao solicitar, exigir ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Quer dizer, essa aqui é a acusação. Ou seja, atenção nessa parte, funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções. No exercício de suas funções. E mais uma vez, no exercício de suas funções. Bom, mesmo que o funcionário público esteja no exercício de suas funções, fazer propaganda para empresas brasileiras não deve ser um crime, já que presidentes e representantes de países de primeiro mundo, de quase todos os países que se prezam, que tem uma política internacional voltada ao desenvolvimento do seu próprio país, fazem lobby sim para suas empresas, para o seu povo, para a sua cultura, chamam o pessoal para fazer turismo e assim por diante. Então, há de ser uma coisa natural que um presidente de um país faça lobby para uma empresa do seu país. Só que aqui diz o seguinte: ele está sendo acusado, digamos que seja crime, praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Apesar da grande mídia querer esconder, nós sabemos o seguinte, que, como agora está sendo noticiado também aqui, o Ministério Público Federal abre inquérito para investigar ex-presidente Lula, aqui no site Terra. E aí, lá ele fala basicamente a mesma coisa, fala da revista Época e diz que o Lula é isso, aquilo, outro, mas aqui ele dá uma informação a mais que a revista Época esqueceu propositalmente de dar, que é o seguinte: nos procedimentos preliminares, o Ministério Público Federal pediu para o Instituto Lula informar a agenda oficial do petista entre os anos 2011 e 2014, ou seja, o Lula está sendo acusado de tráfico internacional nesse período aqui, ó, de 2011 a 2014. Sabe o que é interessante?
é que nesse período ele já não era mais presidente e muito menos funcionário público no Brasil. Então ele está sendo acusado de uma coisa que é totalmente ilógica. Primeiro, porque fazer lobby para empresas brasileiras deve ser uma coisa boa. Todos nós devemos fazer para ajudar as empresas brasileiras a se desenvolver, ter mais lucro e gerar mais emprego. E segundo, que quando o Lula, se é que ele fez isso, e que, sinceramente, seria muito racional o Lula ter feito isso, ele não fez quando ele era presidente, porque ele está sendo acusado aqui num período de 2011 a 2014, quando não era mais presidente. De qualquer forma, caso você queira entender mais sobre isso, aqui no mesmo jornal tem o Jornal do Brasil, Ação contra Lula é aberração jurídica, e foi publicado aqui também. Eu vou deixar todos esses links com vocês, porque esse aqui é um artigo completo que explica por que essa ação do Ministério Público Federal é uma aberração política, uma aberração jurídica, desculpem, contra o ex-presidente Lula. Tá certo? Fique à vontade para ler as notícias e deixar seus comentários aqui embaixo.